Futebolês. Bem-vindos ao episódio número 1 do Futebolês, um podcast criado por amantes de futebol para fanáticos pelo mesmo. Eu sou o Vasco Silva e comigo vou ter mais uma vez o Tiago Garcia. Como estás? Olá Vasco, estou muito bem, espero que tu também, assim como os ouvintes. E acho que não há melhor forma de começar este episódio pelo início da semana, que foi marcado pelos jogos da seleção. Sim, a nossa seleção esteve muito bem. Teve um empate contra a França, contar para a Liga das Nações, para a terceira jornada. França campeã do mundo, cheia de estrelas, assim como a nossa seleção. Um jogo muito equilibrado, gostei de ver. Um jogo muito disputado no meio campo. Assim, abordando um bocadinho o jogo mais por alto. A seleção faz uma grande primeira parte, parece-me a mim. Podia ter chegado ao gol por uma ou duas vezes. E senti que na segunda parte faltou um pouco de gás no meio campo. Os jogadores portugueses ficaram cansados e acho que, a meu ver, o Fernando Santos mexeu tarde no meio campo. Podíamos ter conseguido algo mais do jogo se o Fernando Santos mexe no meio campo, se não perde ali o meio campo, se mexe mais cedo. Podíamos ter conseguido mesmo uma vitória. E tu, o que é que tens a dizer sobre este jogo? Foi um jogo bastante diferente daquilo que vimos na final do Europeu. Já contava com isso, porque desde a nossa vitória no Europeu que as seleções olham para nós com mais respeito e por isso acaba sempre por influenciar a forma como o jogo decorre. Foi um jogo bastante resolvido não porque acabou empatado, mas esteve muito concentrado no meio campo. O Fernando Santos, como tu disseste, mexeu tarde, tanto que ele começou o jogo com muito respeito à França, devido ao facto também dos dois médios defensivos que usou. Mas foi interessante ver o jogo parte a parte, houve bons pormenores durante o jogo e acabou por se ver também a diferença que é o Ronaldo participar no jogo da seleção e não participar. Isto porque tivemos um segundo jogo oficial contra a Suécia muito diferente deste, em que vimos um super Diogo Jota e vimos uma seleção que mostra que não precisa do melhor do mundo, para mim, melhor do mundo, para conseguir fazer um grande jogo. E Sim, é como eu costumo dizer. Na falta do Rei Ronaldo, tivemos o Príncipe Jota, que, como já falámos na semana passada, vai dar muito certo neste Liverpool. E ele mostrou toda a sua qualidade, assim como a seleção. Há uns tempos atrás, quando o Ronaldo esteve afastado na primeira fase da Liga das Nações, na última edição, Portugal também teve muito bem, mesmo sem Ronaldo. Conseguiu o apuramento para a fase final, onde depois Ronaldo só iria jogar nessa Final Four. E Portugal mostra claramente que não vai ser preocupante a saída e o acabar de carreira de Cristiano Ronaldo, porque tem muito talento dentro daquele seio de selecionados, e mesmo fora deles há muitos bons jogadores que não foram selecionados para esta convocatória pelo Fernando Santos. E eu acredito que o futuro da seleção, mesmo sem Ronaldo, será muito risonho. claro que sim, claro que sim. A seleção já mostrou ser capaz disso. E mostra o quão bem joga sem o Ronaldo. A capacidade que tem de gerir o jogo, mesmo com a quantidade de jogadores ainda tão novos, mas que mostram já ser bem maduros. Mesmo o caso do Félix, que apesar de ter tido um jogo mais discreto a nível de ataques, teve um jogo bastante coeso a nível defensivo. Mas, em contraste com esta situação do Ronaldo, que foi afastado pelo Covid, temos o regresso do Leão Ibra, que fez um excelente jogo no duelo de Milão, entre Inter e AC Milan, e esteve envolvido nos dois golos que deram a vitória para o AC Milan por 2-1, frente Resolveu o ao derby. Milan. Sim, 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 resolveu o O derby. Inter de Milão, exatamente. Já se estava a esperar. É um deus, como ele próprio diz, é um deus. É como o vinho, é um pouco também como o Ronaldo, é como o vinho. Parece que quanto mais velho fica, melhor joga. É uma maravilha, é uma maravilha. O Ibrahimovic, embora também tenha sido muito focado e muito criticado também um bocadinho lá na Suécia, porque com ele a jogar na seleção
A Suécia nunca conseguiu um apuramento para um Mundial, nem para, nem para um Europeu, algo que já aconteceu depois da saída dele. Lá está, Mas mas tem a ver com as formas de jogar. É, literalmente. acaba também por ser, ele teve azar, lembro-me daquele mítico playoff contra Portugal, contra a nossa seleção, onde a Suécia perde por 4-2, julgo eu, no conjunto das duas mãos, 1-0 na Luz e 3-2 na Suécia, onde o Cristiano Ronaldo marca os 4 gols da seleção e então no segundo jogo na Suécia faz um hat-trick, um jogo espetacular. Mas o Ibra é um craque. E falando de craques, vamos para a liga deles, La Liga. Então o que é que se passou esta semana na La Liga? Tivemos o Atlético de Madrid que venceu por 2-0 e os outros dois rivais jogaram de rosa e perderam. É uma curiosidade que jogaram de rosa e perderam, jogaram mal. Pormenor interessante, pormenor interessante. Sim, é engraçado, é uma curiosidade engraçada. Para a semana vamos ter o clássico no Bernabéu. No Bernabéu, não, peço desculpa, no Camp Nou. E o Real Madrid perdeu 1-0 com o Cádiz, onde no jogo apenas teve 2 remates à baliza. E o Barcelona, a seguir para fazer melhor, perdeu 1-0 com o Getafe e só fez um remate à baliza durante o jogo todo. Sendo que na segunda parte, onde já estava a perder, fez 0 remates à baliza. O que mostra também muito do jogo pobre que o Barcelona fez. Sim, nota-se muitas fragilidades. Já tínhamos falado no episódio passado que eu tinha dito que parecia faltar alguma coisa ao Real Madrid. Neste jogo nota-se efetivamente que há algo que está a falhar, mas também por outro lado se notou aquilo que tinhas falado do Barça, que era uma equipa nova que podia não conseguir gerir bem quando não tivesse tanta posse de bola ou quando não conseguisse concretizar tantas oportunidades, apesar de neste jogo não ter existido muitas, mas notaram-se bem as fragilidades que tínhamos falado um pouco no último episódio. Sim, e é muito também pelo que eu disse, é um plantel algo esgotado já mesmo com o clube. Aconteceu também esta semana o presidente do Barcelona quer voltar a baixar os salários, fazer uma redução, julgo eu, de 30%, e isso cai mal sempre no seio do grupo. Principalmente quando temos o capitão descontente e nota-se sempre que Messi não é o mesmo desde a polémica. Porque Messi faz um jogo péssimo. Nos outros jogos tem jogado bem, porque a Messi joga sempre bem. Quando a equipa ganha, Messi joga sempre bem. Mas não se nota aquela alegria de jogar no Lionel. Sim, sim, É, é bem visível. É bem visível mesmo dentro de campo. sim, e eu li hoje uma notícia que os jogadores do Barcelona vão faltar, ou faltaram já, à reunião sobre a redução de salário, que já denota muito ali um desgaste já mesmo com a direção e com o plantel. Até mesmo pelo aquilo que Vamos, foi a época passada contra salários, mas sim, acho que é é uma muito por questão. aí. Sim, Parece-me ser muito por aí que as coisas se calhar vão falhar ao Barcelona. Também as eleições já não faltam muito para as eleições do Barcelona. Só nos resta aguardar e esperar que o Barcelona consiga reagir a este desaire e o Real Madrid também para termos um grande clássico para a semana. Por falar em descontentamentos, temos aqui a situação do regresso que não foi assim tão feliz de Gareth Bale à sua equipa e à Premier League. Spurs que tinham feito uma excelente primeira parte contra o West Ham, entrando na segunda a ganhar por 3-0. Estavam a fazer um jogo incrível. O Mourinho parecia já estar a conseguir pôr as suas ideias na equipa, mas vimos uma segunda parte totalmente diferente a partir do momento em que ele tenta mexer na equipa. Não sei se tu reparaste nessa situação, mas foi evidente. É por aí, sim, é muito por aí, mas também é um jogo que parecia fácil. O Tottenham, julgo aos 16 ou 17 minutos, já vence por 3-0. E os jogadores são profissionais, mas no consciente acabam sempre por começar a facilitar nestes jogos onde parece fácil. O Mourinho mexeu, como tu disseste, a equipa decaiu, estreou o Bale e julgo eu que já mesmo nos últimos 15 minutos, ou mesmo nos últimos 10, o,
o West Ham chega ao primeiro gol. Chega ao primeiro gol e julgo que é logo quase a seguir faz o segundo, ainda por cima com o infortúnio do Davinson Sanchez. E isso pesa muito também às vezes na equipa. A equipa depois a seguir tem uma oportunidade de jogo com o Bale, que o Bale Sim, atira ao sim, o lado. Bale atira ao lado. Ele E desequilibra-se depois, e atira ao lado. sim, e depois no fim tem a infelicidade para o Tottenham. Por outro lado, é a felicidade para o West Ham com aquele golaço de Lanzini de primeira, que a bola entra mesmo no ângulo. Lloris ainda toca, mas era um remate indefensável, sem qualquer Sim, hipótese. que grande gol. Saiu do nada e lá está. Foi quase. Aqueles últimos 10 minutos foram quase uma previsão do que ia acontecer com este gol. Isto porque alguma coisa estava ali mal, o Mourinho já pouco podia fazer e acabou então nesse empate e no regresso não tão feliz do Gareth Bale, mas acho que o Mourinho conseguiu mostrar que o Tottenham tem tudo para fazer um bom campeonato. Quem voltou às vitórias foi o City, num bom jogo contra o Arsenal, que, que acabaram por levar os 3 pontos para casa e isto é quase dar oxigênio outra vez a esta equipa que estava a passar por uma fase mais complicada em termos de resultados. Sim, e o City é uma equipa que tem muito potencial e precisava de uma vitória assim moralizadora, porque este jogo não são apenas 3 pontos, é contra um Arsenal que tem estado bem, começou bem a época. E são estes 3 pontos, esta vitória moralizadora antes de jogo de Champions. O City vai iniciar agora a Liga dos Campeões, agora terça-feira, julgo eu, contra o Porto. E era muito importante esta vitória, porque se o City não ganha aqui, eu diria que o Porto, mesmo não estando bem, fazendo um jogo sólido lá atrás e saindo em contra-ataque, como o Porto é forte, poderia mesmo, quem sabe, roubar pontos a este City. Primeiro jogo da jornada, logo de manhãzinha, ao meio-dia, tivemos o derby de Liverpool, o Everton contra o Liverpool. Um grande jogo de futebol. Everton, primeiro classificado, contra Liverpool, que vinha de um desastre, vamos dizer assim, porque tinha perdido 7-2 com o atual segundo classificado, que é o Aston Villa. O Liverpool entra muito forte e marca logo aos 3 minutos. Tem, julgo, mais uma ou duas oportunidades, mas o Everton consegue equilibrar o jogo, chega ao gol e a partir daí o Liverpool acho que volta a estar na frente, o Everton volta a empatar e depois no fim existe um lance polémico com um gol invalidado ao Liverpool, onde parece a linha do VAR estar mal colocada. Sim, já pela história, este derby já é um jogo emotivo, um jogo grande, mas as duas equipas fizeram jus à história do derby e vimos um grande jogo, vimos um 2-2 que reflete um grande jogo. Lá está, a história do VAR é sempre bastante polémica, não vale a pena entrarmos por aí, mas o que eu queria aqui realçar e, e falar era o infortúnio que foi a lesão do Virgil van Dijk, que vai estar parado provavelmente durante o resto da época. Tem uma longa recuperação pela frente e só posso desejar a rápida recuperação do jogador, E que volte porque, mais forte. claro, claro, porque é E um. mesmo esse lance, Desculpa. da lesão do Van Dijk, que é provocada por um choque com o Pickford, é um lance de VAR, porque se não lembro se era acho que era o mesmo Van Dijk que estava fora de jogo, mas que se Van Dijk não está fora de jogo é penalti claríssimo e quem sabe mesmo até expulsão, porque é meio que uma entrada de tesoura por parte do Pickford, abordou muito mal o lance. Mas Pickford também, falando agora sobre Pickford, tem muito isto. Pickford tanto faz uma asneira destas, como a seguir, que foi o que aconteceu, fez duas defesas espetaculares, uma num cabeceamento de Matip e outra num livre indireto de Arnold. É muito isto de Pickford. Sobre Van Dijk, é,
é como tu disseste, é desejar as melhoras, que volte forte, porque é um central de muita qualidade, é um dos melhores jogadores do mundo e nós queremos sempre os melhores jogadores do mundo a jogar. Também desejar as melhoras ao André Almeida, que contraiu uma lesão bastante grave. Foram Um, duas rupturas sim, foram duas rupturas. Acho que o tempo de naquele joelho. previsão que foi dado pelo Benfica hoje é cerca de 9 meses. É bastante tempo para um jogador ficar fora. Para este plantel de Jorge Jesus parecia ser uma peça importante, pelo menos por agora, mas também queria aqui desejar a rápida recuperação ao André Almeida e falar um bocadinho deste jogo, porque Sim, foi. sim, o Benfica reage bem. Algo que se calhar não acontecia e que muitos apontavam ao Benfica da época passada é que o Benfica na época passada nestes momentos falhava. Quando os rivais perdiam pontos, o Benfica era uma equipa muito passiva e às vezes acabava por perder até mais pontos que os adversários. O Benfica entrou bem, entrou com vontade, a pressionar alto, chegou ao gol cedo, uma grande assistência de Everton de Cebolinha, como nós também falámos das contratações na semana passada, e Everton de Cebolinha e Val Schmidt tiveram muito bem nesse lance então. Depois o Darwin, mais uma vez, azarado, continua sem marcar. Ele chega a marcar, mas o gol é anulado, e bem anulado esse lance, pareceu-me. Mas a mim também nesse lance parece-me que ele não estava à espera do passe do Luca. Não, não, Porque não o Luca estava. recebe a bola. Achas que estava? Não, 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 não estava, não estava. Nota-se que Pois, eu foi um também acho que bocado. não. Ele já está assim, ok, vai marcar gol. O Luca estava isolado e parecendo que não, o Darwin tinha um jogador nas suas costas que podia pressioná-lo. Ele quis Ahm, claramente oferecer para dar assim também um sim, certo ânimo sim, ao sim, e Darwin. merece, e merece. Acho que Darwin já merece. Ahm, depois o Luca Valschmidt volta a fazer mais um gol, um belo gol, que volta a ser anulado, julgou por 10 centímetros. E depois é uma jogada, um contra-ataque, que parece ser um chutão do Pizzi. O Darwin ganha a bola, trabalha bem e faz mais uma assistência, como falámos também na semana passada, onde eu disse que se o Darwin fizesse uma assistência por jogo, para mim jogava sempre para titular mesmo não marcando. E voltou-se a confirmar. O Darwin já leva em 4 jogos 5 assistências pelo Benfica, o que é espetacular. Queria também realçar no lance de possível penalti do Benfica, que a mim também parece um pouco mal avaliado. Não sei se está fora de jogo ou não, não consigo ver, porque parece-me a mim que a linha do VAR é colocada no momento errado. Parece-me que quando é colocada a linha do VAR, a imagem, o frame, o passe ainda não saiu para o Darwin, e é algo que a Liga tem de estar com atenção, porque estes erros não podem acontecer. O VAR está lá para. Se o VAR está lá para corrigir os árbitros, então que corrija bem e seja preciso Sim, na sim, sim, correção. sim. Porque lá está, isto são uma questão de segundos ou mesmo milissegundos, mas tudo conta para uma boa análise do lance. Eu queria também realçar, antes de passarmos para o grande jogo da semana, que o que o Benfica fez neste jogo é notável, porque não é toda a equipa que consegue reagir assim tão bem a tantos gols anulados, porque isso pode mexer com o psicológico dos jogadores. E o que vimos foi um Benfica que não pôs o pé no travão, apesar de todas as adversidades, que neste caso foram os gols anulados. E vimos um Benfica bastante, bastante ofensivo, que anulou bastante bem o Rio Ave, não deixou fazer o seu jogo e foi como o Jorge Jesus disse, eles estavam preparados para aquilo que o Rio Ave podia fazer e não deixaram o Rio Ave disputar este jogo. Mas se calhar. Sim, Desculpa, queria só desculpa. referir mais uma coisa sobre este jogo, que também tem a ver com a lesão do André Almeida. Eu achei que o Gilberto entrou bem no jogo, também não se notou no jogo, o que é bom, porque parece-me a mim que este Benfica de Jorge Jesus, os laterais não aparecem tanto no jogo como apareciam com Bruno Lage e Rui Vitória. Vamos ver o caso de Grimaldo. Não vemos o Grimaldo fazer aquelas subidas no terreno
para cruzar, para rematar, para entrar dentro da área e fazer golo. Jogam um bocadinho mais recuados também para não se cansarem tanto e para, depois, e para a equipa ficar mais equilibrada. E pareceu-me que Gilberto teve bem, por isso mesmo. Sim, sim. Não sei se queres então passar aqui ao jogo da semana. Sim, vamos então para o. Se a Espanha vai ter o clássico para a semana, nós já tivemos um esta semana. Não foi o mítico clássico, mas foi um belo clássico, pareceu-me a mim, um belo jogo de futebol. Um jogo muito equilibrado. As duas equipas não estiveram nada mal. Uh, a mim pareceu-me ser um clássico aberto, com muitas oportunidades de gol, algo que muitas vezes não acontece nestes clássicos. O que é que te Sim, parece? foi um. Olha, foi um jogo bastante diferente do que eu julgo que as pessoas esperariam. Isto porque vimos um Sporting um bocadinho diferente e um Porto que não soube gerir a vantagem quando a teve. O que é que eu quero dizer com isto? Primeiro, vimos um Sporting diferente em termos táticos, não no sentido da tática que usou, mas dos jogadores que usou. A saída de Vendel, As exato, dinâmicas foram diferentes. foram diferentes. Porque a saída de Vendel, que comentámos a semana passada, veio trazer novas oportunidades para certos jogadores entrarem agora no plantel e criarem aqui ligações entre si, como foi o caso de João Palhinha, que veio dar uma grande consistência ao meio campo do Sporting. Não sei se reparaste, mas tanto que o João Palhinha foi considerado homem do jogo, o João Palhinha fez um jogo onde teve bastante bem a nível defensivo e também a nível ofensivo. O Palhinha deu a consistência que faltava nos últimos jogos ao Sporting e foi isso a grande peça no meio campo do Sporting. O problema continua a ser o aspecto defensivo. O Sporting teve tudo para poder ganhar o jogo, porém deixou-se, como é que eu ia dizer? Deixou. Adormeceu um pouco no jogo, deixou o Porto crescer. Sim, 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 exato. O tanto que o Sporting chega à vantagem com um belo golo até de Nuno Santos e só foi um golo que não pode sofrer. O Uribe entra na área, entre os dois centrais, entre o Coates e o Fedal, se não me engano, numa zona proibidíssima. Não, não me recordo. Sim, Numa mas isso zona. também era algo. Isso é um problema que já vem de alguns anos. De algum tempo já. Porque não sei se te lembras no ano passado, mesmo no jogo em Alvalade, do Benfica, do Sporting com o Porto, existe aquele gol que é meio culpa do Max, que o Marega faz com a canela, Sim, sim, que ele engana a onde o receber-se. Marega também faz a desmarcação entre os centrais. Sim, 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 é verdade, é verdade. O problema é, estamos a falar de um sistema tático que usa três centrais e epá, é impossível, impossível não é, mas deveria ser impossível um jogador entrar naquele espaço. Não pode aparecer ali a atacar a baliza. Estamos a falar de uma tática que usa três centrais e deveria dar consistência defensiva. Percebes? Não, eu percebo o que é que queres dizer, mas o jogador pode sempre aparecer porque vai acontecer sempre uma distração. Mas o que tem de acontecer, que não aconteceu, é que imagina, ele entra entre o central direito e o central esquerdo e o central. Um dos centrais tem, neste caso, se o cruzamento for feito da esquerda, o central, o central do centro, do meio, tem de acompanhar para, mesmo que não chegue à bola, tem de tentar atrapalhar ao máximo a ação ofensiva adversária. Claro, claro. Mas lá está, o Sporting acabou por se perder nestes pormenores defensivos. Mas vimos uma coisa bastante interessante, que foi o Sporting entrou no jogo sem um ponta de lança. Não jogou com Tiago Tomás, que era habitual jogar, mas o Sporar também não entrou no 11 inicial. Sim, jogou com dois avançados que são extremos neste caso. Julgo que foi Giovanni e Nuno Santos, certo? Sim, 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 foi. Foi Giovanni Nuno Santos, porque o Pote estava indicado como médio, mas jogou um bocado mais na linha avançada também. Mas pegando também nessa história do Giovanni, acho que ainda falta afinar
essa parte ofensiva. O Sporting joga muitas vezes com a bola a entrar, por alto nos avançados e eles não conseguem receber a bola em condições jogáveis muitas vezes. Acho que o Ruben Amorim está a fazer um bom trabalho até agora no campeonato, porque o Sporting cada vez joga melhor, mas é preciso ter atenção a estes pormenores para que lá está, consiga tirar o máximo partido das suas ideias. Para concluir o clássico, queres falar sobre a eventual polémica que houve com a expulsão de Ruben Amorim, por exemplo, com aquele lance de Zaidu que se pede cartão vermelho? Porque Portugal é Portugal e o futebol tem sempre polémica e nós Sim, temos de falar sim, dela sim. porque estamos a falar de futebol. Sim, olha, quanto ao Ruben Amorim, acho que ele fala e fala bem na conferência de imprensa quanto à dualidade de critérios. E aqui eu não estou a falar durante o jogo, mas estou a falar mesmo em termos da expulsão. Porque nesta altura com o Covid nós conseguimos ouvir bem as coisas que se dizem em campo. E percebeu-se bem aquilo que o Sérgio Conceição chamou ao árbitro. E aquilo que o Ruben Amorim também proferiu ao árbitro. Ruben Amorim não esteve bem ao chamar o árbitro de vergonhoso e dizer que aquilo era uma vergonha e etc. Mas lá está, ele admitiu o erro no final, mas o Sérgio Conceição também deveria ter sido expulso, consoante aquilo que os nomes que chamou ao árbitro. Quanto ao Sim, eu acho que penalti, diz desculpa. sim, sim. Eu vou só concluir aqui esta parte sobre os treinadores. Eu acho que devia ser muito como é até em Inglaterra. As punições têm de ser feitas. Os treinadores, mesmo que a arbitragem esteja a ser má, que acontece, que é algo natural no futebol. Os árbitros também são um elemento do futebol. Mas os treinadores não podem dizer e fazer o que lhes apetece. Acontece muito e Sérgio Conceição, assim como Jorge Jesus também é muito, mas são treinadores que se exaltam muito e que vão muito para cima dos árbitros. E é muito por aí que não pode acontecer e que para mim, na minha opinião, a minha mais sincera opinião, é que os castigos não podem ser multas que eles pagam facilmente, que é só mais uma. Como costuma acontecer, que levam multas de 500 euros, 600 euros, tanto. As multas têm de ser mais pesadas, a meu ver, que é para eles não fazerem, para eles mudarem a atitude. Concordo. Quanto ao penalti, eu só tenho a dizer que o puxão não. Aquele puxão não é suficiente para o pote cair, mas segundo umas últimas imagens, talvez a perna tenha influenciado também a queda do pote. E eu até aceito que não tenha sido penalti, mas se fosse grande penalidade também iria aceitar, mas lá está, é uma situação complicada e por motivos claros gerou polémica. Eu vou abordar a parte do penalti. Tu falas desse puxão. Eu só vi mesmo uma imagem, por acaso, desse possível grande penalidade. E a mim parece-me ser um lance que eu marcaria grande penalidade. Eu marcaria grande penalidade porque é um lance onde um jogador vai tentar disputar uma bola no ar. E, e, e no ar, ao mínimo toque, por muitas vezes desequilibra. Se calhar não é lance dele cair daquela maneira. Se me disseres isso, ok, compreendo. Se calhar não é o suficiente para ele cair assim. Mas cá falta, eu acredito que sim. Mas o árbitro ali decidiu, reverteu a sua decisão e o jogo continua, parece-me a mim. Sim, acho que é bastante isso e não haveria melhor forma de definir este lance. Nós estamos basicamente a chegar ao fim do nosso episódio e com isto eu quero dizer que está na hora das nossas rubricas semanais. Comece mais, mais uma vez. Começando então com o gol da semana, Sim, faço eu hoje, esta semana o gol. à vontade. Então o gol da semana escolhido por nós
foi marcado no jogo entre o Braga e o Nacional, que ficou, julgo eu, 2-1 para o Braga, exatamente. E foi o primeiro gol do Braga marcado aos 27 minutos pelo Fran Sérgio. É um remate fora da área. É espetacular, é um remate do meio da rua com um arco espetacular e é um golaço. É que não deu hipótese de defesa. Aquilo Não deu. vem um O míssil do Daniel bem nada. se, o Daniel bem se esticou, mas aquilo nem com asas. Mas por falar em asas, temos então a nossa defesa da semana. Feita por Amir no jogo do Marítimo Portimonense aos 55 minutos. Amir que se estica todo e vai buscar a bola ao ângulo. Aquilo ia literalmente ao ângulo. Um remate que ninguém adivinhava também. Mas Potentíssimo. Sim, mas a defesa... Uma bomba aquilo. Eu não sei o que é que seria mais bonito. Se fosse gol ou se foi mesmo a defesa. Porque a defesa é um voo espetacular. É espetacular. Amir, que vem da última jornada, não desta, da anterior com o Porto, onde faz uma exibição espetacular e onde não foi ele a defesa da semana passada, mas aquele penalti defendido ao Alex Telles é uma coisa espetacular e muito difícil de se fazer, digo já. Sim, o Amir é Tem sem estado dúvida muito bem este um Amir. grande O guardião. Amir tem estado muito bem. Sem dúvida, sem dúvida. É um grande guardião e vamos ver mais disto durante o resto da época. Quanto à nossa gíria futebolística da semana passada, tínhamos a frase deu nas orelhas da bola, que, por lógica, talvez muitos tenham acertado. E significa, basicamente, quando um jogador dá de raspão na bola e manda a bola toda enrolada para um sítio onde não era suposto. Basicamente, é isto. Sim, é este o significado e é algo que acontece muitas vezes num jogo de futebol e que muitas das vezes dá golo. Um remate nas orelhas da bola, uma rosca, como quiserem chamar, e a bola entra, por exemplo, o jogador quer cruzar, manda uma rosca e faz golo. Acontece muitas vezes. Já vimos muito disso. É verdade. Portanto, o episódio desta semana vai ficando por aqui. Voltamos a ver-nos para a semana com mais futebolês. E antes de acabarmos o episódio, deixamos com mais uma questão. Então, e a frase desta semana é: qual é o significado de a bola entrou onde a coruja dorme? Até para a semana. Obrigado por terem estado connosco. Obrigado, Tiago. Obrigado.